há um tesouro submerso na costa brasileira. A descoberta do pré-sal, ela é considerada um dos grandes acontecimentos na indústria mundial do petróleo. Que sejam 100 bilhões de barris, nós estamos falando de ter praticamente um Iraque no nosso litoral. Mas extrair essa riqueza das profundezas é um desafio para poucos. Um mergulho no desconhecido. Com grandes riscos, riscos imensos. Um desafio no limite do conhecimento humano. A viagem do homem para descobrir e produzir petróleo no fundo do mar é uma viagem que guarda semelhança com a viagem do homem para explorar o universo. A conquista dessa nova fronteira também traz uma grande ameaça. Não existem atividades imunes a acidentes. Se aconteceu no Golfo do México, pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Com tantos riscos, vale a pena explorar essa nova fronteira? Você tem que desafiar aquilo que já existe de forma a construir o novo. E a expressão mágica é por que não? Em alto mar, a 300 quilômetros da costa brasileira, engenheiros e geólogos estão desbravando uma nova fronteira. Aqui, a quase 7.000 metros de profundidade, está a maior reserva de petróleo encontrada no planeta nos últimos 10 anos. Uma enorme área com 800 quilômetros de extensão e 200 de largura, que ficou conhecida como Província do Pré-Sal. No auge da crise do petróleo, na década de 1970, o Brasil descobriu as primeiras jazidas na Bacia de Campos, litoral do Rio de Janeiro, que representa mais de 80% da produção nacional. Buscando petróleo em águas cada vez mais profundas, as reservas brasileiras chegaram a 15 bilhões de barris. Mas na virada do século, ficou claro que para manter o volume dessas reservas, seria preciso descobrir novos campos. Então esse era o cenário que nós tínhamos naquele momento, tá? De buscar exatamente grandes reservas, com grandes riscos imensos. Os geólogos tinham uma ideia de onde procurar. Durante a separação dos continentes, há 130 milhões de anos, formaram-se grandes lagos entre eles. Ali viviam algas, bactérias e outros organismos que, depois de mortos, se depositavam no fundo e deram origem ao petróleo. Na medida em que houve a continuidade da separação dos continentes, começa a entrar a água do mar, ela fica confinada em determinados momentos e vai então criando essas grandes espessuras de sal. O sal estaria ali funcionando como um grande selo. Então todo o petróleo gerado e migrado na parte inferior desse sal teria enormes dificuldades de ultrapassá-lo. A primeira estratégia foi de coordenar um levantamento sísmico, aquisição sísmica 3D. Foi o maior levantamento 3D exploratório do mundo. Um navio que vai passando na superfície do mar e emitindo ondas, e essas ondas vão até o subsolo e são refletidas para a superfície e captadas por sensores na superfície. Não seria comparável a um ultrassom do subsolo. As imagens mostraram sinais de que abaixo da camada de sal poderia realmente haver reservatórios de petróleo. A partir daí, desse modelo e do dado sísmico, o que falta é descer a broca e constatar que, de fato, aquele modelo, e lastreado pelo entendimento sísmico, pela interpretação sísmica, se configura numa realidade, né?
Em dezembro de 2004, uma sonda de perfuração foi enviada para a região. O ponto indicado pelos geólogos para perfurar o primeiro poço foi chamado de Paraty. A expectativa era imensa, né? 2, 3 poços secos poderiam colocar essa ideia por mais 10 anos aí na prateleira. Uma broca é levada até o fundo do mar por uma coluna formada por segmentos de 30 metros cada, conectados um a um. Depois de um mergulho de 2.000 metros até o solo marinho, começa a perfuração. A primeira camada de rocha a ser atravessada na região do pré-sal tem aproximadamente outros 2.000 metros. E aí vem o grande desafio: a camada de sal. Existe sempre uma rivalidade, né, entre o sal e a perfuração. Na perfuração, o sal se transforma em matéria plástica, pastosa. O grande problema da perfuração do sal é o movimento que ele tem quando submetido a condições de temperatura e pressão. Então, o grande medo era o quê? Que durante a perfuração do sal, a gente também viesse a ter os problemas de fechamento de poço. Por quê? Porque a camada fecha como se fosse uma gaveta, né, de cisalhamento e prende a coluna. Se tudo der certo, passadas as camadas de rocha e sal, a sonda deve encontrar o reservatório de petróleo. Um reservatório de pré-sal ou um outro reservatório de petróleo qualquer, ele não é um lago de petróleo que a gente vai lá e o poço é um canudinho que a gente extrai o petróleo dessa forma. Então o petróleo está contido em rochas porosas, como se fosse uma esponja, e ao espremer aquela esponja ou a descomprimir aquela esponja, o óleo flui para a superfície. Para evitar que o petróleo flua para a superfície sem controle, o poço é equipado com um sistema de válvulas de contenção, chamado BOP. Durante 15 meses, a sonda perfurou o poço de Paraty até uma profundidade de 7.600 metros. Era um mergulho no desconhecido. O mergulho custou bem mais do que previsto, 240 milhões de dólares. Na época, o poço mais caro da história mundial. Felizmente, nós só ficamos sabendo disso no final, senão talvez tivéssemos dificuldade de aprovação. E pior, contrariando todas as expectativas, no fundo do poço havia muito gás, mas quase nada de petróleo. Mesmo assim, Paraty é visto como um fracasso que deu certo. Então foi uma descoberta muito importante porque ela comprovou basicamente a existência de um sistema petrolífero ativo. Isso nos incentivou ao passo seguinte, que foi a perfuração do poço pioneiro de Tupi. Tupi seria a prova de fogo de todo o projeto. Tupi foi algo fantástico, porque Tupi a gente ia atravessar uma camada de mais de 2.000 metros de sal. Isso até então a Petrobras nunca tinha perfurado uma situação dessa. Então nós nos preparamos realmente como se fôssemos preparar para uma guerra. A perfuração de Tupi começou em março de 2006. 5 meses depois, a sonda atingiu a rocha reservatório, 3 vezes mais rápido do que em Paraty. Mas o fantasma do fracasso assombrou os exploradores mais uma vez. O colega Gilberto me telefonou e ele falou: olha, nós já estamos na água e não tem petróleo. E ele falou: poxa, nós temos que ir avante, vamos avante, que não pode, né? Esse reservatório deve estar mais embaixo, vamos insistir. Era impossível acreditar naquilo que me havia sido dito, né? Então, naquele momento ali, a gente fica, poxa, e tal, e agora o que a gente faz, né? Não, vamos adquirir mais dados, vamos fazer teste, vamos ver o que fluido que faz. Nós estamos adquirindo dados do poço em tempo real. Ele chega aqui de forma que nós podemos interpretar na hora que chega o reservatório, nas características do reservatório em si.
o Gilberto voltou a ligar para mim e disse: olha, Carminati, corremos o outro grupo de perfis e, de fato, estamos constatando ali uma coluna de petróleo interessante, com fluido livre, mobilidade, portanto tinha reservatório, etc. Enfim, o domingo iniciou aquela hora. Nós ficávamos de plantão aguardando esse momento aí e, pô, é um momento incrível, cara. Os exploradores haviam finalmente encontrado petróleo. Ao mesmo tempo que você vive isso diariamente, você às vezes para e diz: meu Deus, será que eu estou sonhando? Mas para tornar o petróleo do pré-sal uma realidade, os exploradores ainda precisam percorrer um longo caminho. A descoberta de petróleo na camada de pré-sal do Campo de Tupi foi apenas o primeiro passo na exploração dessa nova fronteira na costa do Brasil. A próxima etapa: confirmar o potencial do reservatório. A sonda de perfuração é substituída por uma unidade flutuante de produção e armazenamento de petróleo, conhecida como FPSO. Essa unidade especificamente foi projetada para fazer esse tipo de trabalho. Chegar primeiro na área, começar a produzir o poço, conhecer tudo sobre ele. Daqui eu estou vendo tudo, é como se eu estivesse lá. Essa sala, podemos dizer que é o coração da produção de petróleo desse navio aqui. A tripulação monitora dados como temperatura, pressão e vazão do poço através dos sensores de um conjunto de válvulas chamado Árvore de Natal, instalado no fundo do mar. É a Árvore de Natal que controla o fluxo de petróleo que sobe pelos risers, dutos que ligam o poço ao navio. Esta ainda é uma etapa de teste. Durante 18 meses, este FPSO irá monitorar a produção do poço de Tupi. O objetivo é determinar a quantidade e a qualidade do óleo a ser explorado. É o chamado teste de longa duração, ou TLD. Eu preciso saber se as descobertas que estão sendo feitas, elas têm um porte ou um tamanho que justifique um desenvolvimento em uma área tão complexa geograficamente. Os dados que nós temos obtido até o momento mostram uma vazão estável, então é um poço capaz de produzir uma vazão alta e que tem um potencial superior a 20 mil barris. Isso nos dá segurança para ir em frente. Com esses dados de produção diária, a realidade superou o melhor dos sonhos dos exploradores. O Campo de Tupi é gigante, com volume estimado de 5 a 8 bilhões de barris. São raríssimos os campos gigantes descobertos no mundo. E melhor, o petróleo contido ali é de alta qualidade. Ele tem uma característica de óleo entre leve e intermediário, em termos de qualidade de petróleo. Quanto mais leve, melhor. E além disso, o petróleo de Tupi tem muito gás em solução. Separado do petróleo, esse gás terá lugar certo no mercado brasileiro, que ainda depende das importações de gás da Bolívia. Mas para trazer esses tesouros para a superfície em segurança, é preciso enfrentar situações extremas em alto mar. O ambiente marinho é um ambiente hostil, não só pela alta pressão, como pela baixa temperatura e a dificuldade de visibilidade. A unidade de produção ela vai ficar ali por 20, 30 anos. Então, ela também tem que ser dimensionada para suportar esses esforços aí das marés, dos ventos, correntezas e tudo que estiver relacionado. Por isso é preciso, antes, simular todos esses desafios. O campo de provas são os laboratórios da maior rede de pesquisas e simulação da América Latina.
Alguns deles estão na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse laboratório é o Laboratório de Tecnologia Submarina da COP. Ele simula equipamentos, dutos submarinos e comportamento de estruturas em grandes profundidades. No mar, quanto mais fundo, maior a pressão. Por isso, ela é considerada o inimigo número 1 dos equipamentos submarinos. É como se nós tivéssemos um elefante adulto com todo o seu peso sobre uma formiga pequena. Na exploração em águas tão profundas, os equipamentos são as formigas. E o elefante é a pressão atmosférica. Nós fazemos muitos testes para ver, por exemplo, qual é a pressão que um duto pode resistir. E nós vemos essas condições extremas, como se nós tivéssemos uma pasta, um tubo de pasta de dente, no trilho de um trem e esse trem passando em cima. Qualquer falha nesses equipamentos pode acarretar parada de produção, intervenção, custos muito altos. E ainda pior, uma falha pode causar um desastre ambiental. A falha desses equipamentos implica intervenções complexas. O homem não consegue trabalhar em profundidades além de 500 metros. Você tem que, através de um robô, identificar o tipo de falha e depois planejar a intervenção. Isso aqui é o ROV, é um veículo operado remotamente que ajuda bastante nas operações no fundo do mar. Então, tudo que vai ser feito lá embaixo precisa ter o acompanhamento pelo ROV. O ROV é fundamental para os monitoramentos de segurança durante o tempo de produção do poço. E é este robô que precisa detectar um outro inimigo ainda mais difícil de identificar: a corrosão. O seu sistema aparentemente não está se corroendo muito, mas localmente ele está furando, né? Ou está aparecendo uma fissura, uma pringa, e ali vai aparecer e vai explodir. E o petróleo do pré-sal tem uma característica que potencializa a corrosão: uma grande quantidade de gás carbônico, o CO2. O CO2 em si, puro, não é o problema. Quando você pega o CO2 e bota a água, que normalmente está presente nos reservatórios também, aí sim você tem uma combinação que transforma-se num ácido carbônico, e esse ácido ele é muito corrosivo. O que se tenta é que não haja problema de corrosão, né? Ou que ele seja mínimo ou extremamente bem controlado. É que um aparelho que é usado para captar o petróleo, para transportá-lo, né, dure pelo menos uns 20 a 30 anos. A gente não arrisca, a gente usa a ciência e a tecnologia. E o uso de materiais especiais, que a gente passa a novas ligas de aço. Não é um aço comum que você usa, não é o mesmo aço que você usa no seu automóvel ou na geladeira, qualquer lugar. É um aço especial, que tem muita tecnologia nele, para poder resistir à corrosão, à agressividade do ambiente e às pressões que a gente trabalha, né? Outro desafio para os pesquisadores é a diferença de temperatura a que são submetidos os dutos. A 5.000 metros de profundidade na crosta terrestre, o petróleo está a 150 graus Celsius. À medida que você sai do poço com uma determinada temperatura alta, você, quando entra na fase de águas mais frias, no entorno desse duto, a tendência é esse fluido interno ir resfriando e pode formar parafina ou hidratos, bloqueando a linha. A partir destes testes, os pesquisadores elaboram a receita para a fabricação do melhor duto submarino. E ele tem nome de comida.
Esse duto sanduíche, ele tem uma camada exterior e ele tem uma camada interior de aço. E tem uma camada intermediária de material polimérico. A ideia é que ele possa trabalhar de forma conjunta para aumentar a resistência às altas pressões e, ao mesmo tempo, dar a proteção em termos de temperatura para que a temperatura não baixe muito. Temperatura, corrosão e pressão são os primeiros inimigos enfrentados pelos novos equipamentos do pré-sal. Mas o caminho até a superfície terá forças ainda mais destrutivas. Em alto mar, navios e plataformas conectados a poços de petróleo são castigados incessantemente por ondas, ventos e correnteza. Na exploração do pré-sal não é diferente. A 300 quilômetros da costa brasileira, o ambiente é ainda mais extremo. E o navio que testa o poço pioneiro de Tupi já está sendo submetido a essas forças da natureza. Nós estamos aqui no FPSO, a cidade de São Vicente. É um navio que pode tanto produzir quanto armazenar petróleo. A gente pode armazenar até cerca de 450 mil barris de petróleo e a cada 20 ou 15 dias vem um outro navio para recolher esse petróleo. Ele vem pela popa desse FPSO e temos um mangote especial, que esse mangote é conectado a outro navio e a gente transfere esses 450 mil barris em menos de 24 horas. Mover-se o mínimo possível nessas condições é essencial para a segurança da exploração. Ele está ancorado pela proa. São 7 âncoras de alta capacidade. Essa tecnologia de ancoragem em águas profundas e ultraprofundas foi desenvolvida e patenteada por engenheiros brasileiros. O sistema usa barcos de apoio para lançar âncoras no formato de torpedo ao fundo do mar. Cada uma pesa mais de 130 toneladas. Com o próprio peso, essas âncoras torpedo penetram até 400 metros no solo marinho e garantem uma capacidade de fixação de quase 1,5 milhão de toneladas cada. Locais como o pré-sal são de águas muito profundas, ultra profundas, que chegam até quase 3.000 metros. Então não tem como colocar uma estrutura fixa no fundo do mar. Então nós temos essas plataformas flutuantes, ancoradas, com várias linhas de ancoragem e dutos chamados risers, indo para a plataforma carregando óleo e gás. Mas como testar navios e plataformas enormes antes mesmo de colocá-los no mar? Nós não podemos construir uma plataforma em escala real e colocar para testar. Não é como carro, que tem um protótipo menor que possa testar em loco. Então, nós fazemos um modelo em escala reduzida e testamos no tanque. No tanque de provas numérico da Universidade de São Paulo, os pesquisadores reproduzem os cenários mais extremos e até ondas improváveis. Nós precisamos verificar se essa plataforma resiste às condições ambientais, onde as ondas chegam a quase 12 metros e 50 km por hora e correnteza de 2 nós, mais ou menos. Então essas condições são condições extremas. Mesmo com esses tanques, é difícil lidar com as escalas de grandeza da região do pré-sal. Com essas profundidades que nós estamos atingindo no pré-sal, nós não temos o tanque suficientemente grande que possa simular uma profundidade de 3.000 metros. No tanque de provas, os pesquisadores geram dados sobre ondas, correntes marinhas e, em alguns casos, até ventos.
As esferas flutuantes funcionam como pontos de referência para os sensores instalados em volta do tanque. Esses dados alimentam supercomputadores que criam simulações em que pesquisadores experimentam as condições mais adversas do pré-sal. Nós colocamos todo o resultado da simulação na sala de visualização 4D. Nós colocamos as pessoas que estão envolvidas no projeto para verificar se aquelas condições estão de acordo ou não. Se não for viável, nós simulamos outras condições, outras alternativas. No futuro, a própria tripulação dos navios poderá ser treinada nesses simuladores. As informações geradas no tanque de provas numérico e em outros laboratórios espalhados pelo Brasil são enviadas para uma rede de computadores superpotentes que simulam os piores cenários do ambiente marinho. O computador nos auxilia a interpretar essa complexidade do mundo real que nos cerca. Você pode considerar os efeitos de uma temperatura, de um aquecimento, o efeito de um ataque químico sobre o material que compõe essa estrutura. Então, você vai tornando o seu problema cada vez mais complicado. Isso demanda um computador cada vez mais poderoso. Todas as simulações em laboratório e testes em alto mar estão confirmando que é possível desenterrar o tesouro da camada do pré-sal. Mas, uma vez na superfície, todo o petróleo e gás que devem ser extraídos criam um novo desafio. Um pesadelo logístico. A missão do FPSO Cidade de São Vicente chega ao fim. Durante 1 ano e meio, foram realizados todos os testes necessários no Poço Pioneiro de Tupi para comprovar o potencial do petróleo do pré-sal brasileiro. No lugar do Cidade de São Vicente, entra em operação um FPSO maior, o Cidade de Angra dos Reis, com capacidade para produzir 100 mil barris de petróleo e 35 milhões de metros cúbicos de gás por dia. E nós vamos para uma outra área chamada de Tupi Nordeste, para fazer um outro TLD em outro poço e continuar esse trabalho. Desde a descoberta de petróleo em Tupi em 2006, novos poços foram perfurados com sucesso. E todos devem passar pelo TLD, o teste de longa duração, antes de entrar em produção. Entre 2010 e 2016, nós vamos implantar 11 sistemas de produção. É uma estratégia muito ousada, mas que permitirá nós chegarmos em 2017 com uma produção superior a 1 milhão de barris. Apenas 12 anos após a descoberta do pré-sal. Esse volume de produção, num espaço tão curto de tempo, exige uma mudança radical no sistema de logística. Isso nos traz uma oportunidade, por exemplo, de rever toda a logística de transporte de pessoas, equipamentos, materiais da costa para a plataforma. Isso nos dá a oportunidade de rever também toda a logística de transporte dos produtos, do petróleo produzido, do gás natural produzido, do ponto de produção, da plataforma, até o litoral. A logística do pré-sal equivale a povoar e abastecer uma cidade. Só que esta é formada por bairros flutuantes, distantes uns dos outros e a 300 quilômetros da costa. Cada unidade de produção é operada por aproximadamente 150 pessoas, em turnos de 15 dias. Para chegar e sair daqui, só de helicóptero. Quando nós começamos aqui, eu não podia carregar mais do que 7 pessoas dentro do helicóptero, porque ele não teria autonomia. Hoje tem novas aeronaves projetadas e contratadas para atender aqui a área do pré-sal, que elas podem trazer até 18 passageiros e levar 18 passageiros sem nenhum tipo de limitação. Atualmente, só a companhia brasileira transporta 65 mil funcionários por mês.
Com a exploração do pré-sal até 2020, esse número deve duplicar. Dirigíveis já são utilizados em algumas situações militares para transporte de grande número de pessoas, em situações complexas. Esses dirigíveis pousariam em terminais flutuantes, posicionados a meio caminho entre o continente e as unidades de produção, para armazenar combustíveis e outros materiais. Os passageiros seriam então transportados em helicópteros menores até as plataformas. Mas ainda há um problema logístico que está tirando o sono dos engenheiros. O que fazer com a grande quantidade de CO2, o gás carbônico, misturado ao óleo e gás do pré-sal? O gás em solução, ele tem algum percentual, no caso de Tupi, uma faixa de 8 a 12% de um contaminante, que é o CO2. O gás carbônico é o principal vilão do efeito estufa, que é apontado por muitos cientistas como o responsável pelo aquecimento global. Por isso a preocupação de não liberá-lo para a atmosfera. Existe uma proposta de reinjeção desse CO2 para poder aproveitar esse CO2 para gerar energia no reservatório como um poço injetor. Poços de reinjeção já são utilizados na indústria do petróleo para aumentar a produtividade. A nossa tradição é injetar água do mar para manter a pressão dos reservatórios e garantir níveis altos de produção. Isso é fundamental, ainda mais no ambiente de águas profundas. Se a reinjeção do CO2 der certo, os engenheiros resolverão 2 problemas de uma só vez. Todas as descobertas já confirmadas no pré-sal brasileiro indicam que as reservas devem chegar a 16 bilhões de barris. E isso considerando apenas 25% da província do pré-sal. As previsões mais otimistas são de que ali existam até 120 bilhões de barris de petróleo e gás. Um tesouro que gera grandes perspectivas e também grandes riscos. No dia 20 de abril de 2010, a sonda Deepwater Horizon, da companhia British Petroleum, que perfurava um poço no Golfo do México, explodiu, matando 11 pessoas e ferindo 17. Iniciou-se uma ignição e incêndio. Esse incêndio consumiu a plataforma, essa plataforma afundou e o vazamento continuou absolutamente sem controle. Começava ali o maior desastre ambiental da indústria do petróleo. Durante 85 dias, o vazamento lançou no Golfo do México quase 5 milhões de barris de petróleo. O acidente superou o do petroleiro Exxon Valdez, ocorrido no Alasca em 1989. Que naquela época você estava em uma região relativamente inóspita, você não tinha internet, não tinha imagem instantânea, quer dizer, e mesmo assim o impacto foi daquela dimensão. Até hoje, 20 anos depois, se fala daquele acidente. Esse foi muito maior, perto de zonas de manguezais na costa americana, com uma presença muito maior das pessoas, com uma visibilidade maior. Cerca de 100 milhões de pessoas foram atingidas pela tragédia em 12 estados americanos e na costa mexicana. Centenas de espécies marinhas foram prejudicadas. O desastre no Golfo do México serve de alerta para os riscos da exploração do pré-sal na costa brasileira. O que eu vejo de grave nessa história do pré-sal, em termos de um possível acidente, é, em primeiro lugar, comparado com o Golfo do México, a profundidade. O poço perfurado pela Deepwater Horizon tinha quase 5.500 metros de profundidade. No pré-sal brasileiro, a maioria dos poços tem mais de 7.000 metros.
E por fim, e que é uma coisa extremamente importante, é a distância da costa. Ou seja, a capacidade de mobilização de pessoas, de equipamentos, de contenção, ela é muito mais limitada do que existia na costa, no caso do Golfo do México. No Golfo do México, a Deepwater Horizon estava a 66 quilômetros dos portos mais próximos. Na costa brasileira, os portos de onde sairia o socorro estão a pelo menos 300 quilômetros das áreas de exploração, quase 5 vezes mais distantes. Em outubro de 2010, investigadores americanos identificaram falhas humanas na gestão da empresa inglesa, principalmente quanto ao aspecto de segurança. São vários equipamentos e procedimentos e falhas humanas que se misturam num grande acidente. Era uma plataforma que já vinha sendo objeto de diversas reclamações quanto à tecnologia, quanto à segurança, quanto à própria segurança do trabalho. E o equipamento decisivo nessa prevenção é o equipamento chamado Blowout Preventer, BOP. Ele responsável por fechar o poço. Esse equipamento falhou. Por mais sofisticados que sejam os sistemas de segurança e por maiores que sejam os cuidados, não existem atividades imunes a acidentes. Mas as causas dessa tragédia são ainda mais complexas. No governo Bush houve um relaxamento absoluto quanto à utilização e aplicação de normas. O capital privado ele precisa ter regras e essas regras têm que ser obedecidas, elas têm que ser fiscalizadas e, se não forem obedecidas, têm que ser severamente punidas. Isso não estava acontecendo. No Brasil, a responsável por fiscalizar o setor é a ANP, Agência Nacional do Petróleo. A ANP, que é o órgão regulador, tem uma estrutura de fiscalização muito mais efetiva, estrita e bem estabelecida, que pode levar a uma probabilidade menor de que haja um acidente, mas que, de qualquer maneira, não são infalíveis. O Brasil também já enfrentou acidentes graves. No dia 15 de março de 2001, 3 explosões internas afundaram a plataforma P-36 na costa do Rio de Janeiro. 11 petroleiros morreram, mas não houve vazamento de óleo. No caso da P-36, foi um acidente onde se ia iniciar uma produção. Já estavam instalados os equipamentos de fundo. E quando a plataforma ficou em risco, esses equipamentos de fundo foram fechados. Além da ameaça ambiental, o pré-sal traz também outros riscos. Porque o nosso sucesso pode incomodar as outras grandes potências. Nós estamos falando de ter praticamente um Iraque no nosso litoral. Para ter mais controle sobre o pré-sal, o governo brasileiro quer aumentar a largura de suas águas territoriais. Esse pré-sal brasileiro ele está no limite da zona de exploração econômica da plataforma brasileira. São 200 milhas e esse pré-sal está mais ou menos a 300 quilômetros, quer dizer, nós estamos muito próximos do limite. Porque o Brasil solicitou, por exemplo, a expansão da sua zona econômica exclusiva dentro da área da plataforma continental, que pelas regras da ONU, podem ser até 350 milhas. Nós solicitamos isso para a ONU, para o Comitê de Limites Marítimos da ONU, e, se tudo correr bem, esse território será nosso. Mas quanto maior a largura das águas territoriais brasileiras, maiores são as ameaças. No mínimo, o Brasil vai ter que repensar a sua estratégia de defesa naval. Então, de uma forma ou de outra, a gente tem que estar preparado para defender nossas reservas. Com tantos riscos ambientais e políticos, vale a pena gastar bilhões de dólares na exploração de uma fonte de energia não renovável e altamente poluente? Anos de pesquisa, desenvolvimento de tecnologia de ponta, bilhões de dólares em investimentos para explorar uma fonte de energia não renovável e nociva ao planeta. O desafio do pré-sal é motivo de orgulho e muitas dúvidas. O petróleo tem seus dias contados.
Nós não vamos dizer dias, vamos falar em anos, décadas, mas não muitas décadas. Como habitante desse planeta, como quem tem filhos e terei netos, o ideal é que a era do petróleo termine o mais rápido possível. Mas o mundo está pronto para abandonar o petróleo e deixar o planeta mais limpo? Mesmo que a gente substitua o petróleo como fonte de combustível, se a gente pare de queimar petróleo, o que seria ótimo, uma série de indústrias hoje utilizam matéria-prima essencialmente derivada de petróleo. Você está apostando no século XXI na energia que foi a energia do século XX, quando os outros países já estão hoje pensando no que será a energia do século XXI e do século XXII. Agora, é uma aposta e não quer dizer que a exploração do pré-sal no Brasil deve ser interrompida por conta disso. De 2010 a 2020, está previsto a duplicação da produção diária da Petrobras, de 2 milhões para mais de 4 milhões de barris por dia. O que o Brasil precisa pensar bem é não pretender se tornar um grande exportador do petróleo, como uma nova Arábia Saudita, que ele não é, e sim saber fazer a transição, usando o petróleo para gerar recursos para que se desenvolvam as outras tecnologias que vão substituí-lo. O que mais tem me impressionado é exatamente o efeito multiplicador que a exploração tem. O investimento no pré-sal já sustenta uma corrida tecnológica em várias direções. Com certeza, é um pouco como a corrida espacial, tem um impacto muito grande para outras aplicações, na vida, no cotidiano das pessoas, então não tem a menor dúvida de que isso aí tem um impacto muito grande para outras, na área de materiais, na questão marítima, na questão de exploração de outras formas de energia, em função também do desenvolvimento de equipamentos para o pré-sal. O pré-sal representa o petróleo que o Brasil usará nos próximos 30, 35, 40 anos. Mas não só isso. O legado da tecnologia será muito mais relevante e ela poderá atuar nos diversos campos do saber. Mais que isso, que eu sei, não posso falar.